Olá, criança, tudo bem com vocês? Mais uma vez, tia Claudineia, para ensinar a palavra de Deus para vocês. E a tia vai falar hoje sobre algo que aconteceu quando Jesus estava aqui na Terra e ele nos ensinou uma grande lição, tá? A tia vai ver agora João 8, do versículo 1 até o 11. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e, pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-os, os ensinava. Então Jesus estava cedo, foi para o templo ensinar as pessoas a vontade de Deus. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. A mulher estava em pecado. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então a lei dizia que tinha que apedrejar até a pessoa morrer, né? Isto diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Se Jesus falasse que era, no caso, para fazer, poderia acusar que Jesus estava sendo mau. Se dissesse para não fazer, Jesus estava indo contra a lei de Moisés, né? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Quer dizer, na hora que falou que quem não tivesse pecado é que teria que atirar a pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, quer dizer que todos tinham pecado, né? Saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, pois Jesus falou com a mulher: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, olha só. A mulher estava em pecado, né? Jesus poderia até dizer que, segundo a lei, era para fazer, apedrejar. Jesus, que é perfeito, e mesmo aqui na terra era perfeito também, não cometia nenhum pecado, ele teria direito de até mesmo tirar a primeira pedra. Mas ele não condenou aquela mulher. Pelo contrário, ele ajudou ela a ter o livramento, né, daquele pecado que ela teve, e as pessoas não apedrejaram até a morte. E, ao mesmo tempo, falou com ela: vais e não peques mais. Quer dizer, a condição para o mal não acontecer com ela seria ela não continuar pecando, desagradando a Deus. E aqui, a tia vai ver agora, em Lucas, no versículo 37, é só um versículo só. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Palavra do próprio Senhor Jesus. O que a tia quer falar aqui? Que nós não temos direito de julgar ninguém. Ah, fulano, ficar falando, a pessoa fulano fez aquilo de errado, ela não podia ter feito. Falando mal dos outros, condenando os outros. Ah, fulano é mentiroso, fulano é isso, fulano é aquilo. Não podemos ficar julgando ninguém e muito menos condenando. Por quê? Aquela pessoa, fulano é bandido, ele merece a morte. Porque todos nós temos pecado. E, no entanto, nós sempre precisamos o quê? Pedir perdão e queremos ser perdoados. Se a gente condena alguém e julga os outros, a pessoa está se colocando no lugar de Jesus, se colocando no lugar da perfeição. Só Deus pode julgar porque Ele é perfeito. Ele não tem erro, não tem pecado. E nós não temos esse direito de estar condenando as pessoas, nem julgando ninguém, né? A pessoa se achando melhor do que os outros. Então isso não agrada a Deus. Portanto, Jesus fala o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós erramos, não queremos que alguém nos julgue e fique falando, né?
que a gente errou, condenando a gente. Então a mesma coisa não podemos fazer com ninguém. E às vezes até a pessoa nem errou. Muitas vezes as pessoas têm um preconceito com os outros. Como assim? Olhou para a pessoa, aquela pessoa é estranha, aquela pessoa muito séria, não fala com ninguém, e ela não deve ser pessoa boa, não. Já está julgando, não é? Então, às vezes a pessoa vai conhecer a pessoa boa, educada, simpática, não é nada daquilo. Já é uma coisa da cabeça da pessoa. Independente que aquela pessoa até seja assim, nós não temos direito de julgar a ninguém. Só Deus pode julgar. Até o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso, fazendo, Ele mesmo sendo perfeito e não julgou. Tá bom? Então não podemos ficar julgando ninguém, falando mal de ninguém, condenando as pessoas pelas atitudes dela. Ela vai prestar conta a Deus. E mais, se a gente vê que alguém está errando, se tiver a oportunidade da gente poder chegar àquela pessoa e ensinar a palavra de Deus, muito bem. Se não tiver oportunidade, orar por aquela pessoa e não condenar. Não julgar e não condenar. Tá bom? Que assim a gente vai perdoar aquela pessoa e vai ser perdoado. Se alguém cometeu algo de errado pra gente, não vai dizer que não presta. A gente vai perdoar e Deus vai estar nos perdoando também. Não julgue. Certo? Então Deus abençoe muito a vida de vocês, a família de vocês. Fique com Deus. Tchau.